Começar aqui. Bem, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aí ao sistema tegumentar, né? Hoje nós vamos terminar o sistema tegumentar, tá? Nós vimos na nossa aula passada a questão, né, das camadas da pele e dos anexos, tá? Nós vimos o que vem acometer o idoso dentro do processo normal de envelhecimento, o que pode vir a acometer o idoso dentro do processo normal de envelhecimento, tá? Vimos a questão da LPP, né? As avaliações que nós temos que fazer em cima das lesões, os cuidados, o tratamento, né, os níveis aí de evolução das LPPs, dessas lesões, e agora nós vamos entrar nas patologias que acometem os idosos com relação ao sistema tegumentar, tá? Então, a primeira patologia que nós vamos ver é a ceratose actínica, tá? Vocês podem, antes da gente ler o slide, vocês podem observar essas manchas, tá? Aqui nos idosos, ok? Aqui, pessoal, são lesões pré-cancerosas, tá? A maioria delas são evoluções da serose. Lembram que nós vimos que a serose é um dos processos, é uma das alterações do processo de envelhecimento, né, com relação ao sistema tegumentar, tá? Que são manchas, né, que causam prurido, ressecamento, descamação, tá? Então, aqui é a evolução da serose, tá? A serose, quando não cuidada, quando não prevenida, quando não tratada, ela pode evoluir para uma patologia, tá? Então, aqueles idosos que apresentam serose, eles têm que receber um cuidado dermatológico, né? Aquela questão da prevenção, da alimentação, da ingestão hídrica, tá? Para que essa alteração não vire uma patologia, que no caso seria a ceratose actínica, tá? Que são consideradas células pré-cancerosas, tá? Onde vai ocorrer aí, devido ao excesso de sol, tá? Naquelas manchas que o idoso já apresentava aí a serose, tá? É o que a gente chama ceratose actínica ou ceratose solar, tá? É devido à não proteção para os idosos que já apresentam aí serose, ok? Então, são pequenas placas descamativas e avermelhadas associadas à exposição excessiva ao sol, tá? Você veja que na idosa, ela já está bem avermelhada, inclusive já ficam os vermelhos aí mais escuros nas bordas, tá? É uma avaliação que nós vamos ver com relação ao ABCD da pele, tá? Aqui vocês vejam, né, que ela tá na testa aqui, vocês observam que ela já está mais espalhada, tomando toda essa região, ok? Então, se desenvolve lentamente e pode progredir para um carcinoma celular escamoso, que é um dos tipos de câncer que acomete aí a pele, tá? Dos idosos. São mais fáceis, Bruna, porque as peles brancas, elas produzem menos melanina, né? E essa melanina é o que vai ajudar na proteção da pele, certo? Por isso são mais fáceis e por isso que exige uma proteção maior, um cuidado maior nas pessoas de peles mais claras, né? Vocês vejam as abordagens terapêuticas aqui na serose, é realmente medicamentoso, pode ser cirúrgico e a questão preventiva, tá? Não, o lentigo, Rafaela, não evolui, tá? Porque na verdade, ele pode evoluir para outros tipos de doença, né? Porque o lentigo senil, né, ele
como é que eu posso explicar? Tá? Ele pode aumentar as suas manchas, entendeu? Pode aumentar a área, era isso que eu queria falar. Ele pode aumentar a área em que ele atinge, mas a questão de virar as células pré-cancerosas, não, tá? De evoluir para células pré-cancerosas, não, tá? Ele pode aumentar a área que atinge, tá? Pode se espalhar mais na área em que se iniciou, tá? E daí pode atingir até toda a área, mas evoluir para células pré-cancerosas, não, tá certo? Rafaela. E aqui, pessoal, ainda na ceratose, evitar exposição exagerada aos raios solares e proteção. Tá? Então, as abordagens terapêuticas, no caso da ceratose, pode ser cirúrgica, né? Se já um ressecamento, uma descamação muito profunda dessa pele, tá? Então, a cirúrgico no sentido de retirar essas lesões pré-cancerosas e fazer com que a pele se revitalize. Ok? Além disso, tem a questão medicamentosa e a proteção, né? Contra os raios solares, porque na realidade a cerose evolui para a ceratose actínica porque a exposição ao sol ela continuou, tá? E o sol que ajudou nessa evolução, ok? Daí nós temos a dermatite de êxtase, tá? Que é causada, né, pela diminuição do retorno. Clária, os sintomas da doença passada é só essas manchas vermelhas? Vermelhas e ressecamento, tá certo? Elas ressecam tanto que elas começam a descamar. E como a gente sabe, o idoso, ele não tem, né, devido à queratina, a revitalização mais fácil. Daí, né, pode evoluir para ferimentos, dependendo aí da escamação, tá? Porque na cerose a gente tinha o prurido, não era isso? Na ceratose, ele não vai apresentar o prurido, porém a descamação, ela vai ser bem maior, tá? O ressecamento dessa pele vai ser bem maior, e daí pode ser que evolua para feridas, certo? Aí a gente já vai ver outras complicações com esse idoso, né? A questão da diabetes, né? Como outra doença que nós vamos ver aqui, é a questão da escabiose, que ela justamente aparece nessas regiões mais abafadas, né? Aí a gente tem que ver outras complicações com relação a esse idoso, como a diabetes, a hipertensão, ok? Dermatite êxtase. A pele da perna fica pigmentada e rachada. A causa da dermatite de êxtase é o pouco retorno venoso, tá? Os sintomas: dor, formigamento e ardência nas extremidades, frequentemente nos tornozelos. Como tratamento, nós temos curativo e evolução das pernas, e elevação das pernas. A dermatite de êxtase, pessoal, ela já vem como consequência de um problema circulatório, né? Dos vasos mais frágeis, tá? Da pouca oxigenação nessas extremidades, né? Principalmente nos membros inferiores, onde a gente sabe que há um acúmulo do peso, né? Daí os vasos eles podem se romperem com mais frequência, tá? E também a questão do não cuidado, certo? Orienta-se com relação, vai já, viu, Bruna? Essa elevação das pernas, tá? E para ver se melhora o retorno venoso, né? E a questão dos curativos, pessoal, é porque essa pele ele vai ficar tão ressecada, tão rachada, tá? Que realmente ela vai se abrir, ok? E caso essa pessoa, né, ela venha coçar, não causa prurido, mas caso ela venha coçar por alguma, né, irritação normal, tá? Ela tende a realmente sangrar, tá? Então essa pele, ela vai rachar, ela vai se abrir, ela vai ocasionar ferimentos. Com vascular,
Certo, Bruna? Exatamente, com o vascular, para ver se melhora esse retorno venoso, né? Para ver essa questão dos vasos, se estão se rompendo bastante, né? Além do dermatologista, temos aí o vascular, ótima lembrança aí de Bruna, como profissional que pode estar, né? A especialidade que pode estar ajudando esse idoso, ok? E outra coisa, pessoal, a enfermagem, ela entra muito, né, nesses cuidados com relação a esses curativos, tá? Então, a questão de muitas vezes precisar do desbridamento, tá? Essa dermatite de êxtase, ela traz um processo muito demorado para a cicatrização, por quê? Porque a pele da região, ela já está muito comprometida, tá? Com relação a rachaduras, a ressecamento, tá? Então, na região que nós vamos muitas vezes fazer o curativo, tá? Isa, ótimo, Kilvi, muito sensível. A gente também tem que estar observando já a área total, tá? Para ver se através de óleos, né, através de cremes, a gente consegue minimizar aí um pouco esse ressecamento, né, ajudando aí no combate dessa rachadura, tá? Então, para essa idosa, muitas vezes caminhar não é recomendado, né? Caminhar por muito tempo, passar muito tempo em pé, já não se orienta, né? Mas realmente com as pernas elevadas aí, ok? Para ver se é uma melhora, principalmente quando houver aí a exposição de um ferimento. Clélia. Oi. Eu acho que a questão também de coçar, seja exatamente por conta do formigamento, devido à circulação, eu vejo muito idoso coçando muito as pernas quando está nessa situação. Isso, fica formigando, é a coceira, a formigação, é coça que fere. Isso, e a ardência também, né? Eles tendem realmente, essa irritabilidade, eles tendem realmente a coçar. Ótima lembrança, tá vendo como é bom? Esses conhecimentos, tá certo? Então, tudo isso, né, traz complicação para essa questão da dermatite de êxtase, tá? E daí, pessoal, nós temos a dermatite seborreica, certo? Essa dermatite seborreica, assim como as demais que nós vamos ver. Exatamente, Bruna, tá? É por isso que, né, nós ficamos com o cuidar, com a arte do cuidar, né? Porque nós iremos observar tanto o ferimento, né, como iremos observar toda aquela região e tentar, né, fazer com que haja uma melhora daquela pele, né, causando menos rachadura, como o Kilvi falou aí, a questão, né, do coçar, a gente já vai orientar, cortar as unhas, né, realmente o idoso tentar evitar essa coceira para que venha, né, realmente haver um sangramento, um ferimento, a evolução de um ferimento, tá certo? Realmente a orientação, o cuidar e a observação da evolução é todo com a enfermagem, tá? Aí nós temos aí, pessoal, a dermatite seborreica. De agora em diante, vocês vão ver que as patologias que nós vamos falar, elas tanto acometem os idosos, como pode acometer também as pessoas mais jovens, tá? A dermatite de êxtase e a ceratose, elas são mais acometidas nos idosos, tá? Mas daqui para frente vocês vão ver que que essas patologias elas também podem acometer pessoas mais jovens, não só os idosos, tá? Então nós temos aí a dermatite seborreica, que é uma doença inflamatória crônica da pele. É inflamatória crônica da pele com escamas gordurosas e crostas amareladas. Frequentemente, couro cabeludo, pálpebras, rosto, axilas, seios e virilhas. O tratamento e higienização da pele e cremes anti-inflamatórios, tá? Veja, pessoal, essa questão da dermatite seborreica, que pode acontecer tanto em idosos quanto em pessoas mais novas, né? Ela vem com um processo inflamatório,
tá? Que é crônico, certo? E essas escamas gordurosas, né, muitas vezes nadas pela má alimentação, tá? Pela exposição ao sol, que nas pessoas mais jovens, devido ao excesso, né, de produção das glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, que vão produzir essa oleosidade, tá? Nos idosos, apesar de nós vermos uma diminuição das glândulas sudoríparas, tá? E um aumento das glândulas sebáceas que não produzem muito sebo, né? Apesar de já ter uma pequena, né, diminuição nessa lubrificação, mas dentro desse processo inflamatório vai ocorrer um excesso de lubrificação, tá certo? Então, nós temos que orientar com relação à higienização, nós temos que orientar o nosso idoso com relação a banhos, tá? Realmente não se expor ao sol, principalmente quando eles estiverem na fase inflamatória, né? Na crise, certo? Porque... Oi. A dermatite, ela como é que eu posso dizer? Não é autoimune, é uma coisa que você adquire, é isso? Isso, adquire. Então, não, Tá. Bruna, nós vamos ver essa questão da influência emocional na psoríase. Eu já ia perguntar isso, porque eu tenho uma colega minha que a dermatologista disse que quando ela está estressada, tudo isso dependia do estresse dela. Quando ela está estressada, o cabelo dela só falta encher, ficar branco. Isso, essas são umas placas brancas, tá? Que isso aí vem da psoríase, que causa prurido, né? A dela não é bem assim, é tipo uma caspa mesmo, sabe? Fica assim, bastante no cabelo, e ela disse que o médico, o dermatologista disse que era relacionado ao estresse, né? Deve ser. A psoríase, ela comete tanto o couro cabeludo quanto outras regiões no corpo, as articulações, né? Cotovelo, joelhos, tá? Em pessoas um pouco mais obesas, essa região abaixo, né? Aqui acima da virilha, né, onde muitas vezes, né, o sobrepeso cai um pouquinho o abdômen, né, então essas regiões, elas acometem mais, tá, bem nessa região aqui, né, do pescoço, logo abaixo do cabelo, tá, a psoríase, ela acomete mais, certo, e a psoríase acinzentadas, tá, que coçam bastante, e a crise da psoríase, o slide que nós vamos ver a seguir, né, é ocasionada pelo estresse, tá? Pela questão da ansiedade. Estresse e ansiedade, eles causam crises de psoríase, que é uma doença crônica. Assim como não é autoimune, não. Não, tá? E também ela traz como complicação alguns problemas articulares. E isso, né, com o tempo da doença, tá? Ela pode estar trazendo essa questão dentro das suas complicações, dificuldades de articulação, tá? Ocasionadas aí pela cronicidade da psoríase, tá? Na dermatite seborreica, né, apesar de ser crônica, né, ela vai ter os períodos de latência, tá? E os períodos de crise, os períodos de agitação. Só que o que diferencia aí, né, a dermatite da psoríase, tá? É que a dermatite, elas são essas placas, essas, né, de gordura, essas crostas bem amareladas, que a gente observa que realmente são pontos de gordura, tá? E não são causadas pela questão emocional, não, certo? Já a psoríase são causadas por crises emocionais, por isso que o tratamento entra aí a questão de acompanhamento psicológico e terapêutico, tá? E no caso aqui da dermatite seborreica, né, existe a questão da higienização para ver se diminui essa oleosidade, tá?
da pele para ver se vai amenizando essas placas de gordura, e o que vai ajudar também são esses cremes anti-inflamatórios, que aí são prescritos pelo dermatologista, ok? E durante o período que a pessoa passa na crise, tá? Ela não pode de maneira nenhuma se expor ao sol, porque essas placas de gorduras, né, quando expostas ao sol, elas tendem a se romper, certo? Porque a pele fica muito fina, então, quanto mais se expõe ao sol, essas crostas amarelas, elas podem se romper e daí causar um ferimento, ok? Já na psoríase, né, que nós já falamos aí, vocês vejam, são placas avermelhadas recobertas por escamas secas e prateadas, tá? Então, você veja que ela é bem esbranquiçada, né, essa questão aí do prateado, veja que atinge o couro cabeludo de uma forma que cria realmente uma crosta, em crise, essa crosta, ela pode envolver, né, atingir todo o couro cabeludo, tá? Sem ficar nenhuma região sem o aparecimento dessas crostas, isso no couro cabeludo, tá? Aí aqui ele pode, né, como atingir também orelhas, rosto, tronco, tá? E mãos e pés, tá? Também pode atingir nas articulações, né? Joelhos, cotovelos, tá? Em pessoas gordas, como eu falei, essas regiões, né, que ficam em dobraduras, ok? E realmente o tratamento é o controle do estresse, tá? Então, quando é uma doença crônica, né? Então, ela vai ter os seus períodos de latência, tá? Só que esses períodos de latência, pessoal, muitas vezes esses ferimentos, eles não somem, não, tá? Eles permanecem, só que permanecem em áreas menores, tá certo? Esse aí é o período de latência. Ainda fica, né, essas placas, tá? Só que no período de crise, aí há uma proliferação com relação a essas placas, realmente elas tomam toda aquela área, tá? Coçam, prurido é normal na psoríase, tá certo? E dependendo aí, né, da pessoa, essa fazer sangramento. Não é muito no psoríase. Depender de como a pessoa coce, da intensidade, né, a gente tenta orientar o controle dessa. Assim, ele não traz muito prurido, não. Mas lá, né, principalmente nas pessoas, né, com um peso maior, nessas dobraduras, que a gente já sabe que traz um calor, né, e daí pode acontecer esse prurido maior. Mas, assim, vocês vão encontrar literatura não falam nesse prurido, em outras podem falar. Assim, ele não é muito significativo, tá? Pode aparecer em umas pessoas e em outras não. Oi, Kilvia. Clélia, porque tem algumas pessoas que dizem que a psoríase é a mesma dermatite seborreica. Eles tratam como uma causa só. Na verdade, Kilvia, assim, o que vai mudar é o aspecto. Entendi. A informação de Suzete. Na realidade, o que vai mudar é o aspecto, sabe? Veja que a dermatite seborreica, ela vai ter esses pontos amarelados, tipo assim, gordura mesmo, né? A gente vê muito nessa dermatite seborreica em pessoas bem mais, tá? Mas ela também é uma doença que tem muitos idosos, certo? Principalmente aqueles idosos que já apresentavam muita produção de sebo e de suor quando adolescentes, né, na idade adulta, então elas têm, né, esses resquícios, tá? Elas podem até ser tratadas da mesma maneira a questão de pomadas, tá? A questão da higienização, certo? Mas a questão
da causa, tá? A dermatite seborreica, ela é muito... tem como a maior causa a questão da exposição ao sol, tá? E dessa produção de gordura realmente no corpo. Já a psoríase, a causa maior são as crises de estresse, tá? As crises de ansiedade que essa pessoa desenvolve, tá? Então, por isso, na psoríase, além desses cuidados de higiene e de pomadas, tem a questão do controle do emocional, tá certo? E tem essa diferença do aspecto, né, da apresentação. Na dermatite são esses pontos amarelos, na psoríase são essas placas que vocês veem que como vocês estão visualizando aí, eles formam uma crosta, tá? Onde essa crosta, ela toma toda aquela região, tá? Onde ela está se desenvolvendo, tá? E tem pessoas que apresentam em várias partes do corpo, tá? Apresenta no couro cabeludo, apresenta no joelho, apresenta nas mãos, tá? Vendo aqui, Suzibete. Exatamente, ele vai deformando, por quê? Devido a como essas placas são formadas, tá? Porque nem sempre essas placas, né, elas são bem regulares, então talvez essa deformidade, ela seja causada justamente como essas placas, né, como essas placas se formam aí, tá? Eu nunca visto nos seios, já tinha visto a base dele, né, mas no seio todo não. Deve ser, né, bem... E daí, pessoal, nós temos a herpes zoster, né, que é o vírus da varicela zoster, as erupções vesiculares dolorosas que ocorrem ao longo do percurso do nervo, tá? Sintomas dor e coceira constante ou intermitente. Como complicação, tem a neuralgia, né, como nós temos aí essas erupções, percorrem, né, as camadas da pele, chegando aí a atingir os nervos. Por isso, como complicação, nós temos aí a neuralgia, tá? O tratamento aciclovir, e esse aciclovir, pessoal, ele não elimina o vírus, ele diminui os sintomas, tá? Alivia a dor, como fala aí, e promove a cicatrização das lesões. E vocês vejam, né, que a herpes zoster, elas atingem uma área, isso, é o famoso, certo? Suzibete, tá? Vocês vejam que elas atingem uma região já grande, né, uma região bem crescida, tá? E daí realmente tem que se fazer uso, tá, do aciclovir para ver se realmente ameniza, porque a dor, ela é muito grande, tá? E quando realmente já está atingindo as partes, né, as camadas da pele, chegando aí nos nervos, aí que essa pessoa muitas vezes não consegue nem aguentar com tanto dor, tá? E tanto acomete os idosos quanto as pessoas mais jovens, tá? E por último aqui das nossas patologias, tá? Nós temos a escabiose, tá? Que é uma doença contagiosa causada pelo ácaro do pururido, resultando em intensa coceira na pele e escoriação provocado por coçadura, tá? Então, devido ao prurido, a pessoa vai coçar bastante, tá? E vai causar realmente esses ferimentos, tá? Como a gente já falou, os nossos idosos, nós temos que ver outras complicações, como a questão da diabetes, que muitas vezes pode estar causando aí... como que pode estar causando? Quando perde, mutilação. Não, mutilação não. Me ajudem, pessoal. Fugiu aqui. Eu me lembro daqui a pouco, tá? Frequentemente nos dedos das mãos, pulsos, axilas, órgãos internos e partes internas das coxas. Então, vejo, pessoal,
amputação, né? Me lembrei da palavra. Nos idosos diabéticos que, né, pegam a escabiose, né, devido a esses ferimentos que a gente sabe que o diabético não cicatriza rápido, né, alguns idosos podem precisar de amputar os dedos, tá, devido a complicações da escabiose junto com o diabetes, tá, então tem que esse idoso ser muito bem visto com relação a essas junções, tá. Veja que a escabiose acomete mais as regiões mais abafadas, tá? Então, isso também tem que estar sendo visto aí nos nossos idosos. E o tratamento escabicida, ok? Tranquilo com relação às patologias aí dos idosos?